Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine e habite em nossa vida. É uma alegria estarmos juntos, conectados com a Palavra de Deus, o Laboratório da Verdade, e hoje vamos fazer mais uma ótima e grandiosa meditação na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 17. E aqui o título da mensagem de hoje é O Doador da Lei. E em Mateus 5,17, o próprio Jesus diz que não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então, no monte, Jesus estava de perto sendo observado por espias. E ao desdobrar os princípios da justiça, os fariseus fizeram com que se murmurasse que seus ensinos estavam em oposição aos preceitos que Deus dera a Moisés no Monte Sinai. O Salvador nada tinha dito para abalar a fé na religião e nas instituições que haviam sido dadas por intermédio de Moisés, pois todo raio de luz que o grande guia de Israel comunicara a seu povo fora recebido de Cristo. Amém? Conquanto muitos digam em seu coração que ele viera a anular a lei, Jesus, com inequívoca linguagem, revela sua atitude para com os estatutos divinos. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. É o que ele fala em Mateus 5, versículo 17. É o Criador dos seres humanos, Jesus, o doador da lei, que declara não ser digno por à margem seus preceitos. Tudo na natureza, desde a minúscula partícula de pó no raio do sol até os mundos, nas alturas, encontra-se debaixo de lei. Tudo é regido por leis. E da obediência a essas leis dependem a ordem e a harmonia do mundo natural. Assim, há grandes princípios de justiça a reger a vida de todo ser inteligente. E o bem-estar do universo depende da conformidade com esses princípios. Antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus. Os anjos são governados por seus princípios, e para que a Terra esteja em harmonia com o céu, também o ser humano deve obedecer aos estatutos de Deus. No Éden, Cristo deu a conhecer ao homem os preceitos da lei. A missão de Cristo na terra não era destruir a lei, mas, por sua graça, levar novamente a humanidade à obediência de seus preceitos. Jesus ele veio no momento certo e na hora certa, porque os homens já estavam há muito tempo pisando a lei de Deus. E os líderes religiosos da época estavam fazendo da lei de Deus um fardo difícil de ser carregado ou de observar. Como muitos hoje dizem que a lei é difícil de se guardar. É difícil quando nós não aceitamos Jesus. Então, quando não aceitamos Jesus, é difícil de se guardar os mandamentos. Mas quando nós aceitamos Jesus em nossa vida e temos a lei como a regra de fé e prática dada pelo Criador, por amor a Ele guardamos sim. O discípulo amado que escutou as palavras de Jesus no monte escreveu muito depois sobre a inspiração do Espírito Santo. Ele fala da lei como de uma perpétua obrigação. Veja que coisa linda. Diz ele que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Olha que interessante. Está em 1 João 3, verso 4. Ele torna claro que a lei a que se refere é um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio, como está em 1 João 2, verso 7. Ele fala da lei que existia na criação e foi reiterada no Monte Sinai. Amados, tudo que está na natureza
Tudo que está nesse planeta Terra e sobre todo o universo depende de lei para ser exatamente regida. Moisés no Monte Sinai, ele ali recebeu 4 leis principais a serem guardadas. A lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. Lei cerimonial, que eram as cerimônias regidas no santuário, no templo. A lei de saúde, que serve para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. E a lei civil, que serve para reger as nações. A Bíblia apresenta essas 4 principais leis que, se eu e você guardarmos, teremos exatamente comunhão íntima com Deus por meio da lei moral. Na lei cerimonial que regia o templo, mas foi cumprida através da vida de Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário, que todo animal que era morto no santuário simbolizava Jesus. Então ali se cumpriu na vida de Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. Todo ele apontava para Cristo. Então a lei de saúde serve para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. E a lei civil, tanto para reger as nações como as leis que cada cidade, país, ela deveria reger para não ter como roubo e demais coisas que prejudicam o bem-estar social da humanidade. Então Deus, ele é inteligente em tudo que ele faz, certo? E a Bíblia Sagrada, até agora eu não encontrei outro livro mais completo do que a Bíblia. Ele tem nos mostrado o caminho a seguir. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o doador da lei. Foi ele que proporcionou tudo de bom para eu e você cumprirmos à risca, como fala o Salmo 119, versículo 4 e o verso 6. Que Deus possa te abençoar e que você possa refletir no que assim diz o Senhor e que você possa, juntamente comigo, guardarmos fielmente a palavra de Deus, pois Jesus está voltando e lá no céu não vai entrar desobediente nenhum. Pois a Bíblia fala no Salmo 101, verso 6, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, e os que andam em reto caminho, este me servirá. Que Deus te abençoe. Vamos juntos orar? Nosso Deus e nosso Pai, que alegria estar ao teu lado e poder, ó Deus, ouvir a tua voz por meio do Espírito Santo, o qual nos mostrou que o Senhor não veio revogar a lei e nem os profetas. Não veio revogar, veio cumprir, porque em verdade o Senhor tem nos dito que até que os céus e a terra passem, nem um jota, nem um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, por meio do teu Espírito, a te amar e a guardar a tua palavra em nossos corações. Abençoe os nossos familiares, amigos e vizinhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito que o justo viverá pela fé. Amém